Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no passado fim de semana, o secretário-geral do Partido Socialista declarou: nós estamos a matar a economia, a sufocar as pessoas, a atirar os portugueses para a pobreza. Se o Dr. Seguro quisesse ser rigoroso, poderia muito bem dizer: nós, Partido Socialista, levamos a economia à morte, as pessoas ao sufoco, os portugueses à pobreza. Não lhe teria ficado nada mal. Porque se a dívida pública cresceu de 39,5 mil milhões de euros de 91 para 189,7 mil milhões de euros em 2011, se a dívida das famílias subiu de cerca de 20% de 91 para 145% em 2011, morte, sufoco e pobreza foram os grandes objetivos conseguidos. Por mais que o Dr. Seguro queira, o Partido Socialista conseguiu tudo isto de modo absolutamente exemplar. Haverá motivo para tanto espanto com estes números? Com certeza que não. As dívidas do Serviço Nacional de Saúde e as dívidas das empresas públicas de transportes, por um lado. As políticas favoráveis aos recursos de endividamento das pessoas, por outro. O exemplo que o Estado dava, a incapacidade de conquistar investimento estrangeiro ou de dar confiança aos investidores nacionais, por fim, foram os ingredientes essenciais a este descalabro. Chega a ser extraordinário com tantos e tantos economistas se não deram conta do percurso que nos levava para o abismo e agora são tão clarividentes nas análises. Tão extraordinário como notar que quantos se atreviam a prever o pior eram colocados no índex. Onde estava o Dr. Seguro durante este tempo todo? Aqui no Parlamento, presidindo a Comissão de Economia. Fazendo o quê? Pergunto eu. Provavelmente olhando para o teto, dando a palavra, contando o tempo de intervenção, refugiando-se na sua posição de árbitro. Apitava o Dr. Seguro quando as infrações eram evidentes? Não. Deixava seguir o jogo. Os incentivos às rendas de energia não eram, claro, fora de jogo. As PPPs não eram uma agressão ao povo português. Os projetos do TGV, do aeroporto, da nova travessia do Tejo, não eram mais uma rasteira às contas públicas. Hoje estão aqui ao seu lado muitos dos jogadores autores das faltas. Louvam-se da sua capacidade de esquecimento, que se adiciona ao elemento anterior. O gato comeu-lhe então a língua no largo do rato. Um estranho acaso de providência voltou a fazê-la renascer. O que ficou para trás? Apenas a memória. Hoje o Dr. Seguro encontra-se com o Sr. Hollande e ouve-o dizer que os povos ibéricos sofrem com a consequência das atitudes de outros tempos. A quem pensa que se referia ele? Claro que o Sr. Hollande compreende a necessidade das restrições, de uma política de austeridade ou de responsabilidade que a França impõe. E o Sr. Hollande também sabe que o governo do Partido Socialista negociou e assinou o acordo com a Troika com a corda no pescoço. Foi uma violência? Foi. Mas a maior violência foi o caminho seguido até essa altura. Maior violência foi o adiamento do pedido. Maior violência é o seu próprio conteúdo. Agora, das duas, uma. Ou nos vemos o mais rapidamente possível livres da Troika, das suas imposições, ou eternizamos esta situação de verdadeiro protetorado. Livres de tudo isto significa pagar, negociar bem recuperada a confiança, conquistar a consideração das nossas debilidades e de um caminho próprio. Não vai ser possível voltar à inconsistência anterior, senhores deputados. Vamos ser obrigados a governar sem dinheiro, a escolher melhor os objetivos e as prioridades, a não enganar o povo. O engenheiro Guterres dizia que em Portugal dinheiro não era problema. Pois não, até este acabar. O slogan que regia o exercício do governo do engenheiro Sócrates podia muito bem ser: para que algodão quando se pode ter seda? Alguém é capaz de prometer ao Dr. Seguro que sairemos do inferno para o paraíso, que este está ali ao virar da esquina e que uma fada boa lhe trará uma varinha mágica? Esperança, diz o PS, o discurso da esperança. Certamente, não o da inconsistência, não o das palavras soltas, não o das miragens, não o das facilidades. Pode o PS fazer propostas claras, se possível, que reduzam o acessório e garantam o fundamental. Essencial é que a economia cresça, que os portugueses mais frágeis sejam protegidos. É pouco o Dr. Seguro dizer não, recusar. E não é sequer compreensível que o Partido Socialista não reconheça aquilo que é uma evidência positiva. Há uma área na qual os progressos têm sido notáveis.
Os juros da dívida há 10 anos chegaram uns meses atrás a valores acima dos 15%. Nesta altura estão na casa dos 8%. Significa isto o quê? Significa aumento de credibilidade. Significa condições melhores para investimento na dívida portuguesa. E há outros cujos resultados correspondem a uma condição essencial de êxito no equilíbrio exigido a Portugal. Há um excedente na balança comercial pela primeira vez em muitos anos. O excedente comercial dos primeiros 8 meses do ano foi de 315 milhões de euros, conseguindo à conta de 55,9% do lado das exportações e de 44,9% pela via da queda das importações. Sobre isto, nem uma palavra. Sejamos mais objetivos ainda. Foram conseguidas outras condições perante a Troika quanto aos limites e ao prazo para as atingir. Concorda o doutor Seguro ou não que o déficit seja de 4,5% para 2013? Concorda o doutor Seguro ou não que o déficit de 3% seja atingido só um ano depois? É que esta é uma adenda às exigências iniciais. É uma alteração às condições negociadas com a Troika. Não foi isto que o Partido Socialista assinou. Era mais duro, era pior. Mas não concordando, qual é o seu horizonte? O que pretende e não pretende cumprir? Quer o doutor Seguro conversar ou desconversar? Para nós é mais simples. Assumimos a obrigação de resgatar o país, disse.